Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Os Segredos da Mente Milionária, esse livro do T. Harv Eker. Ele nos ensina aqui como fazer a diferença, como, primeiro, entender se nós temos o nosso modelo de dinheiro negativo ou positivo, e isso vai determinar se a nossa mente, a mentalidade é milionária ou é pobre. E depois ele nos ensina como fazer, se a gente detecta que a nossa mentalidade é de pobreza, como é que a gente muda isso, como é que a gente faz essa modificação ali na raiz. A gente transforma então o que está a causa que está trazendo o efeito, que é a escassez na nossa vida. E nós estamos na segunda parte do livro, onde ele estava dizendo que isso passa por a gente se associar também com pessoas que estejam nessa mesma busca, nessa mesma visão de que deve modificar internamente para que o externo se modifique. Deve entender que muitas vezes o que está fazendo são, muitas vezes não, como ele está dizendo aqui, por A mais B, mostrando pelo exemplo dele próprio, que são crenças limitantes, especialmente crenças relacionadas a dinheiro, que faz com que a gente tenha o nosso padrão mental negativo ou positivo para estar então desenvolvendo uma vida de abundância e prosperidade em todos os setores, ou de falta e escassez em todos os setores, inclusive no financeiro. E aí ele estava dizendo que ele não sugere que a gente diga às pessoas que a gente não quer ficar perto delas, quando a gente sente que são pessoas que estão ali também, como a gente, elas têm esse padrão mental negativo, mas elas ainda não acordaram para isso, não estão buscando como mudar essa raiz. E nesse caso, então, ele diz: não estou sugerindo que lhes diga isso, apenas haja como proponho, sem condená-las por serem como são. Se começar a julgá-las, criticá-las e menosprezá-las, você acabará não sendo melhor do que elas. E aqui eu acredito que não exista nada, não é questão de ser melhor ou pior. Todos nós somos animados pela centelha divina. E se somos todos animados pela centelha divina, um não pode ser melhor que o outro. Nós só estamos menos ou mais acordados, entre aspas, acredito. E aí então ele diz, ali terminando o vídeo anterior, ele diz: não estou lhe sugerindo que haja de modo irrefletido. Mas eu, por exemplo, jamais poderia conviver com alguém negativo e que desdenhasse do meu desejo de aprender e crescer, pessoal, espiritual e financeiramente. Nunca faria isso comigo mesmo, porque tenho respeito por mim e pela minha vida. Mereço toda a felicidade e todo o sucesso que puder ter. Ele deixando bem claro, então, que não é questão da gente ser melhor, é que nós despertamos para essa grande verdade que somos nós que criamos a nossa realidade. E se nós estamos em uma realidade de falta e escassez, é porque isso está vindo de dentro da gente. Não adianta a gente, como ele disse ali bem nas páginas anteriores, culpar alguém, a gente arrumar alguma justificativa ou a gente reclamar que isso não vai levar a gente a lugar nenhum, vai fazer com que a gente continue se auto-sabotando. A gente tem, antes de tudo, que se responsabilizar. Se eu estou vivendo uma situação de falta e escassez, seja em qualquer setor, isso está vindo da causa que está lá dentro de mim. Então eu tenho que mudar isso dentro de mim. E aí essas pessoas que ele está dizendo que são negativas ainda não entenderam isso. É a única diferença entre quem entendeu e quem não entendeu. Elas acreditam ainda nas crenças limitantes e não se sentem capazes de se responsabilizarem, de dizer: não, se eu estou vivendo alguma coisa negativa, o responsável sou eu. E aí, então, é por isso que ele diz que, e aí, nesse caso, as pessoas ainda desdenham do desejo de quem despertou e quer crescer pessoal, espiritual e financeiramente. Aí ele diz que, nesse caso, ele então dá um corte, faz uma separação, porque ele não pode fazer isso com ele próprio, ele deve ter respeito por ele próprio. E aí, então, ele passando aqui para que a gente possa aproveitar o melhor possível para trazer para a nossa realidade esse conselho que ele está dando aqui. E vamos continuar então.
Repito, a energia é contagiosa. Portanto, você pode afetar ou infectar as pessoas. O inverso também é verdade. Ou elas o afetam ou o infectam. Eu lhe pergunto, você abraçaria uma pessoa sabendo que ela está com conjuntivite? A maioria de nós diria, nem pensar, da conjuntivite eu quero distância. Muito bem, acredito que o pensamento negativo é uma espécie de conjuntivite mental. Em vez de coceira nos olhos, ele provoca um sentimento de desdém. Em vez de dor, causa vontade de criticar. Em vez de ardência, desencadeia um sentimento de frustração. Agora me diga, está seguro de que deseja ficar perto de alguém que apresenta esses sintomas? E ele, generoso, muito, para quem ainda não tinha entendido, ele traz aqui, então passa como se fosse uma doença física mesmo, a conjuntivite. A gente sabe que a conjuntivite é contagiosa. Então, se a gente não está disposto a abraçar alguém com conjuntivite, a gente sabe que a pessoa não é má, a pessoa só está passando por esse período de baixa imunidade, aí pegou a conjuntivite, mas assim como ela pegou de alguém, a gente pode pegar dela. Então, a gente evita, é evidente. E aí, então, ele diz que se a gente não faz isso para não pegar um sintoma físico, a gente não deve também fazer para pegar um sintoma mental, energético, porque em vez de coceira nos olhos, ele provoca um sentimento de desdém. E no lugar da dor, causa vontade de criticar. E da ardência, ele traz um sentimento de frustração. Então, se a gente não quer ficar desse jeito, a gente deve estar buscando se proteger de alguma forma contra as pessoas que estão contagiadas por esses sintomas energéticos, o sintoma da negatividade interior. Tenho certeza de que você já ouviu a expressão cada qual com seu igual. Você sabia que a maior parte das pessoas ganha 20% a mais ou a menos do que os amigos íntimos delas? Por isso, é importante observar quem são as pessoas com quem você se junta e escolher cuidadosamente com quem passar seu tempo. Eu já disse no vídeo anterior, mas eu trago novamente. Se você quiser ver, eu deixo aqui também, nesse vídeo, o livro do Napoleão Hill, o Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, onde o Andrew Carnegie, que é o mentor dele, fala exatamente sobre isso, ali com a associação que a gente faz com outras pessoas, pessoas negativas, exatamente por esse motivo, não porque a gente seja melhor e elas sejam piores ou vice-versa, mas sim porque cada um está num grau de evolução, de expansão de consciência, e cada um vibra aquilo que está dentro dele. Então, se a pessoa está vibrando negatividade, energeticamente a gente capta isso. Ele disse aqui, a energia é contagiosa, portanto pode afetar ou infectar as pessoas. A energia infecta também, faz a pessoa ficar doente energeticamente também. E aí ele diz ali nesse livro que o Andrew Carnegie faz uma comparação. Se a gente procura uma qualidade melhor para o alimento, para o nosso corpo físico, a gente não vai tirar o que comer na lata do lixo. Ele diz que é a mesma coisa quando a gente se associa com pessoas de mentalidade negativa, que causam o mesmo efeito. Ou seja, nos adoece mentalmente, nos adoece emocionalmente, nos adoece energeticamente. E se a gente tirar a comida do lixo, a gente vai ficar doente fisicamente. Acho super interessante complementar aqui o que o T. Harv Eker está trazendo. Pela minha experiência, vejo que os ricos não entram para clubes de alta classe só para jogar golfe, mas também para estar em contato com outros indivíduos bem-sucedidos. Há um ditado que diz: não se trata do que você sabe, mas de quem você conhece. Faço questão de buscar a companhia de pessoas positivas e de sucesso, tão importante quanto de manter distância de quem é negativo. Ele deixando claro, então, não é questão de egoísmo, como disse também o Napoleão Hill, lá no livro que eu já citei, não é questão de se achar melhor do que ninguém, é questão apenas de saber que, como ele disse, a energia infecta.
Além disso, não abro mão de evitar situações destrutivas. Não vejo motivo para me deixar envenenar por uma energia prejudicial. Não incluo discutir, fofocar e falar pelas costas. E acrescento o hábito de assistir a programas bobocas na televisão, a não ser como estratégia de relaxamento, nunca como forma básica de diversão. Trazendo mais alguns pontinhos cruciais. Então, se a gente ainda está ali discutindo, ainda está fofocando, ainda está, eu acho que o pior, falando pelas costas, eu vi uma pessoa que disse que a gente deve só falar de uma outra pessoa quando ela estiver presente. Se ela não estiver presente, a menos que a gente vá falar só coisas positivas. Infelizmente, nem sempre é o caso. Eu ouvi de uma pessoa em um vídeo contando que ela ganhou um celular novo e aí ela escreveu ela estava em uma conversa ali no carro com uma outra pessoa e de repente a conversa foi enviada para alguém. Aí já imaginou se a gente está em uma conversa falando mal de uma pessoa e essa conversa é enviada? Eu não sei como que foi, não tenho detalhes da conversa. Não acho interessante trazer de quem foi o vídeo, mas eu acho, e aí ainda bem, ela disse, ainda bem que eu estava falando muito bem da pessoa. E aí eu acredito, eu acredito que o próprio Napoleão Hill, no livro, acho que dessa vez eu penso em Riqueza, que ele diz que a gente deve estar sempre, não sei se não for ele, me perdoem, eu não, são muitos livros aí, eu já gravei vários, estão todos lá no meu canal, se você quiser, dá uma entradinha lá no meu canal e ver. Por favor. E ele diz que a gente deve sempre estar pensando que a gente tem um gerente virtual sempre ali nos olhando, especialmente ele estava falando do ambiente de trabalho. Porque infelizmente muitas vezes a gente pensa que porque o chefe não está lá, a gente pode ficar na internet o tempo todo, a gente pode ficar um joguinho na internet, ou mandando mensagem, recebendo mensagem, ou vendo vídeos. Teve uma pessoa que me falou que ela vê filmes, enfim, durante o trabalho. Enfim, aí se a gente sabe que isso é um reality show, que há câmeras para todos os lados, e se a gente pensa que tem um gerente virtual ali nos olhando, aí quem sabe a gente não vai se policiar um pouquinho mais e a gente vai, enquanto a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar. Estou falando isso para mim, tá bom? E ele continua. Quando vejo televisão, geralmente assisto a programas esportivos, jogos e entrevistas com atletas de destaque. Primeiro, porque gosto de ver os campeões de qualquer área em ação. Segundo, porque aprecio ouvi-los, presto muita atenção na programação mental deles. Para mim, quem está na primeira divisão de qualquer esporte já é um vencedor. O atleta desse nível necessariamente superou diversas etapas para chegar aonde chegou, o que considero fantástico. Admiro a atitude que eles assumem nas vitórias. Foi um grande esforço de toda a equipe, obtivemos um bom resultado, apesar de ainda precisarmos melhorar muita coisa. Em todo caso, fomos recompensados pelo nosso trabalho. E aqui ele traz um trecho de um atleta dizendo, né, essa atitude deles que eles não tomam para eles sozinhos. Eu me saí muito bem, realmente, por causa da minha performance o grupo ganhou, mas eles sempre dizem, foi um grande esforço, é óbvio que esses que estão já com a mentalidade, como ele diz, admiro a atitude que eles assumem, trazendo para o todo e não para eles próprios. Em todo caso, e gosto também do que eles costumam dizer depois das derrotas. Foi só uma partida, estaremos em campo de novo. Vamos simplesmente esquecer esse jogo e nos concentrar no próximo. Agora é só conversarmos sobre os erros cometidos, treinar e fazer o que for necessário para vencer. Entendo o que ele está trazendo aqui, falando de esportistas, que isso também é como no jogo da vida, não é? Quando a gente ganha, a gente deve entender e agradecer o universo, céus e terra, e nunca a gente está sozinho também a nível aqui de companheiros humanos na Terra, não é? Agradecer a tudo e todos. E quando a gente errou também, quando a gente perdeu, a gente não faz como
esqueci o nome dele agora, do livro Picos e Vales. Eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, com o livro todo, que ele diz, quando a gente estiver no vale, vamos relativizar, não é o fim do mundo. Do vale, a única saída é ir para o pico, e quando estiver no pico, não ser arrogante. Nos Jogos Olímpicos de 2004, a canadense Perdita Felician, campeã mundial dos 100 metros com barreiras, espero que tenha sido boa a pronúncia do nome dela aqui, era a favorita absoluta para a medalha de ouro. Mas na prova final ela tocou no primeiro obstáculo e caiu feio. Nem completou a prova. Extremamente abalada, ficou lá chorando, sem acreditar no que havia acontecido. Passaram os 4 anos anteriores se preparando. 6 horas por dia, 7 dias por semana. Na manhã seguinte, eu ouvi a entrevista coletiva dela. Devia tê-la gravado. Fiquei impressionado com a visão dessa atleta sobre o que lhe ocorrera e sobre o futuro. Ela disse mais ou menos o seguinte: não sei por que aconteceu, mas aconteceu e eu vou aprender com isso. Estou decidida a me concentrar mais e trabalhar mais nos próximos 4 anos. Quem sabe qual seria o meu caminho se eu tivesse vencido? Talvez eu perdesse o ímpeto de competir. Não sei, mas a minha gana de vencer é agora maior do que nunca. Voltarei ainda mais forte. Ouvindo-a falar assim, só pude dizer: caramba, a gente aprende um bocado com os campeões. E aqui eu cito mais uma vez Napoleão Hill, uma frase do Andrew Carnegie, novamente, que há uma semente de êxito em toda a adversidade. Então ela podia ter ficado ali realmente chorando, se lamentando, se sentindo vítima. Ela passou tanto tempo empenhada, tanto tempo treinando antes, ela se deu completamente, agora chega ali, ela não tem sorte. Mas não, o que ela disse? Eu vou aprender com isso. Como seria se eu tivesse vencido então? Eu vou procurar a semente de êxito nessa adversidade, eu vou entender o que está certo sobre isso, qual é a lição que tem para mim aqui. Uau! Também amei a fala dela, dá para aprender bastante com os campeões, e eu acredito que isso aqui podia até estar entre aspas, campeões, porque a gente pode trazer para todo e qualquer setor da nossa existência, né? Porque aqueles que nesse ponto se sentem vítimas das circunstâncias, ou até do próprio Deus, o que Deus está fazendo, que não viu, não abaixou um pouquinho esse negócio aí para eu não tropeçar e cair, aí são os perdedores, não são campeões e não são preparados para ser campeões ainda. As pessoas ricas procuram a companhia de vencedores, enquanto as de mentalidade pobre preferem estar perto de perdedores. E havia os opostos? Não, mas ele falou aqui anteriormente, os iguais se atraem, né? Por quê? É uma questão de conforto. Os ricos sentem-se bem com o sucesso dos outros, consideram-se dignos de estar com eles. Quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem-sucedidos, seja porque tem medo de ser rejeitado, seja porque se sente deslocado. Para se proteger, o ego deles parte para o julgamento e a crítica. Se você quer enriquecer, tem que mudar o seu modelo interno para passar a acreditar que é absolutamente tão capaz quanto qualquer milionário ou multimilionário. Nos seminários, fico pasmo quando alguém me pergunta se pode tocar em mim, dizendo: eu nunca toquei um multimilionário antes. Em geral sou educado e sorrio, mas na minha cabeça estou dizendo: vá viver sua vida, eu não sou melhor do que você, nem diferente. Se não entender isso, rapidinho estará sempre na pior. Ai, que interessante, né, gente? Nem precisa de comentário, né? Não se trata de tocar os milionários, mas de decidir que você é tão capaz e merecedor quanto qualquer um deles e agir da mesma forma. O meu melhor conselho é o seguinte: caso você queira tocar um milionário, torne-se um deles. Uau! Aí pronto. Você vai ficar com um milionário o tempo todo, vai tocar, vai conviver com ele o tempo todo. Ótimo conselho. Espero que tenham compreendido.
Em vez de desdenhar das pessoas ricas, imite-as. Em vez de evitá-las, conheça-as. Em vez de dizer, caramba, elas são o máximo, diga, se elas podem, eu também posso. No fim, quando você quiser tocar um milionário, bastará tocar a si mesmo. Declaração. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. E a nossa declaraçãozinha lá para todos os dias, eu tenho uma mente milionária. Ela fecha então esse vídeo e no próximo a gente vai trazer as ações da mente milionária para esse trecho, tá bom? Eu espero que você venha porque vale muito a pena. As dicas, entre aspas, que o Terry Eker está passando para a gente aqui são realmente milionárias. Então, eu espero que você esteja gostando. Se estiver e quiser curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, muitíssimo obrigada. Se você acredita, conhece alguém que você acredita que também se beneficiaria desses conselhos que ele está passando aqui, quiser passar o vídeo para ela, eu te agradeço muito, a pessoa também com certeza vai agradecer. E espero que você, ou falar para ela do livro também, se você não quiser passar o vídeo, o importante é que as pessoas saibam. E se você quiser entrar lá no meu canal e ver esses outros livros que eu citei, eu deixo aqui no card também para facilitar. Tem outros lá que eu não citei. Se você quiser, estando lá, se for leve, você quiser então está, como que diz a palavra? Se você quiser se me seguir lá no meu canal, eu também te agradeço muitíssimo, fico super grata e espero te ver para dar continuidade. Até o próximo vídeo, tchau!